a aula de hoje. Então, bom dia a todos vocês. A aula de hoje vai ser sobre transformada inversa de Laplace. Vou falar um pouquinho sobre isso. Bom, então a gente falou lá na primeira aula de Laplace, a gente trouxe esse diagrama aqui, que foi a ideia do Riverside, e que era a gente transformar as EDOs em equações algébricas, utilizando uma transformação. Lá, a gente consegue manipular essas transformações. Então, a gente já viu que pode usar a transformada de Laplace para isso. Depois, eu consigo manipular com alguma facilidade essas equações, porque elas são algébricas, não são as equações diferenciais. E aí, eu, de algum modo, eu vou ter que voltar... Deixa eu ver aqui uma coisa importante. Beleza. Eu vou ter que voltar para o domínio anterior, para chegar na solução da equação diferencial. E isso, pessoal, é o que a gente vai estudar na aula de hoje, que é esse L na menos 1 aqui, essa transformação inversa, que vai me permitir voltar para o domínio do tempo, né? No domínio das equações diferenciais, no caso do Riverside. Então, é isso que a gente vai fazer hoje. Então, qual é a ideia? A ideia é que, bom, eu tenho uma equação que está no domínio de Laplace, está no domínio S, e eu quero voltar com ela para o domínio do tempo. Isso, bom, pode ser bastante importante naquele contexto ali, da gente, de fato, conseguir resolver EDOs, mas também é importante quando eu quero, por exemplo, saber como é que eu aplico isso no tempo. Eu desenvolvo um controlador no domínio de Laplace, por exemplo, preciso voltar para o domínio do tempo, onde ele vai ser, onde as coisas acontecem. E aí pode ser útil fazer a transformada inversa de Laplace. As transformadas de Laplace geralmente estão, já comentei isso rapidamente na aula passada, elas estão nesse formato de polinômios. Então, basicamente, um polinômio em cima ou embaixo. Então, é como se fosse uma fração, né? Uma fração racional. Então, a gente tem o polinômio de cima, que a gente chama de numerador, e o polinômio de baixo, que a gente chama de denominador. Bom, a parte de cima, né, o numerador, ele pode ter apenas o termo independente, ou ele pode ser uma função, ele pode ser uma função no domínio S. Bom, então, naturalmente, um sinal que está no domínio de Laplace, ele é um sinal complexo. Então, a ideia é que a gente obtenha uma representação da transformada de Laplace, de modo em que eu consiga, que eu conheça a solução, eu conheço a transformada inversa. Então, para isso, eu vou usar basicamente duas coisas. A gente vai usar o conhecimento, né, as propriedades da transformada de Laplace, e também posso utilizar o que a gente vai chamar do formulário da transformada de Laplace, ou a tabela das transformadas de Laplace conhecidas, porque elas vão nos ajudar a resolver isso rapidamente. Inclusive, eu vou trazer isso na aula de hoje aí. Essa tabela, ela está num PDF que está ali no Alva, vocês podem olhar ele, e a ideia é, de fato, a gente usar essas propriedades, a gente chegar numa configuração da transformada de Laplace que ela está facilmente convertível, eu consigo converter, né? Facilmente convertível para o domínio do tempo. Então, a gente vai precisar, para tornar isso mais amigável, né? Para tornar essas equações mais facilmente encaixáveis nessas que a gente já conhece, a gente vai utilizar um conceito que a gente chama de expansão em frações parciais ou decomposição em frações parciais. Essas frações a gente pode chamar de funções de transferência, a gente já falou disso na aula passada, né? E aí as raízes do polinômio de cima a gente vai chamar de zeros, as raízes do polinômio de baixo a gente vai chamar de polos. O que é mais importante? É os polos. De fato, para a transformada inversa, o mais importante é a gente conhecer os polos e analisar os polos. Então, a gente vai ter basicamente 3 casos aí. Claro que a gente pode ter casos que juntem esses dois, a gente vai, inclusive, ver na aula de hoje, mas a gente vai ter polos reais, polos complexos e polos múltiplos. Então, para cada um desses, a gente vai ter uma estratégia aí para fazer decomposição em frações parciais, mas são bastante parecidas, né? A gente sempre vai usar essa ferramenta, que é a decomposição em frações parciais. Bom, vamos lá, então. Bom, então a gente já viu na aula passada, né,
que uma função no domínio S, ela pode ser decomposta aí como um produto de zeros e polos, ou seja, se eu conseguir decompor esses zeros, né, os zeros aqui e os polos, eu consigo uma representação que vai ajudar em várias coisas, vai ajudar, por exemplo, quando eu for realizar controle, eu quero fazer, por exemplo, um procedimento que a gente chama de alocação de polos, ou de localização de polos, né? Então, isso pode ser bastante importante. Por hora, a gente só vai ter que entender que a gente vai ter zeros e polos e que eles são importantes de ser entendidos para a gente poder saber como é que a gente vai proceder para realizar, então, a transformada inversa. O caso mais simples é o caso em que a gente tem polos reais e distintos. E aí, nesse caso, então, o meu QS, né, que é o meu denominador, vale lembrar que eu estou olhando os polos, né? Os polos estão abaixo da equação, dessa fração racional. Então, o que eu vou querer fazer? Eu tenho esses polos estão nesse formato, esse formato significa que eles são polos reais. Então, eu tenho polos reais aqui, o polo A, o polo B, etc., que são os zeros dessa função. E aí a decomposição que eu vou fazer vai ser nesse formato, né? Eu vou colocar um A, um B aqui em cima, aí eu vou ter S mais A, S mais B e assim por diante. Então, esse A e esse B eu vou ter que descobrir, a gente vai, que é de fato a decomposição em frações parciais, a gente vai realizar algumas aqui na aula de hoje, mas é um procedimento que não é muito complexo. Na verdade, a gente tem que se dar conta que em algumas situações a gente vai ter polos que são complexos e conjugados. Eu posso ter, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho uma equação de segundo grau, né? E nessa equação de segundo grau, se eu realizar a fórmula de Bhaskara lá para resolver, então, achar os zeros dessa equação, que na verdade vão ser os polos, né? Os zeros dessa equação aqui, na verdade, são os polos, porque ele é o denominador. Se a gente tiver, então, que o delta lá, o b ao quadrado menos 4ac, ele for menor que zero, isso significa que eu vou ter uma raiz de menos 1. Isso significa que eu vou ter polos complexos e conjugados, certo? E aí, nessa situação, o que eu faço é não decompor esse pedaço. Esse pedaço aqui, eu não vou decompor ele em partes para depois transformar em frações parciais. Eu vou deixar eles assim, e em cima, em vez de colocar aí uma constante que eu vou ter que descobrir quem é, eu vou colocar uma constante vezes S mais B. Certo, pessoal? Então, presta atenção. Quando eu tiver polos reais e distintos... Tá bem, depois eu altero o nome lá. Beleza. Então tá, pessoal. Então, eu vou alterar aqui para resolver. Está resolvido. Então, se eu tiver polos complexos e conjugados, a coisa está mais ou menos fácil. Na verdade, a gente não vai mexer nessa parte aqui. Eu vou deixar ela aí. E aí, o que eu vou fazer eu vou colocar em cima um AS mais B. Esse é o procedimento padrão aí para a gente fazer essa expansão em frações parciais. Bom, se eu tiver polos múltiplos, significa basicamente que eu tenho vários polos iguais. Se eu tenho vários polos iguais, a minha estratégia, quando eu fizer a decomposição em frações parciais, vai ser, nesse caso, por exemplo, eu tenho 3 polos iguais a A. E aí, o que eu vou fazer? Basicamente, o que eu vou fazer é eu vou gerar uma fração parcial aqui, que vai ser o S mais A ao cubo, depois o S mais A ao quadrado e o S mais A, e eu vou colocar aqui em cima A, B e C, vou colocar constantes que eu vou ter que definir quais são esses valores. Então, basicamente, as 3 ferramentas que a gente vai precisar. Polos reais e distintos é bem fácil, eu vou colocar o S mais o polo embaixo, e em cima, vou colocar o S mais o polo embaixo, e em cima eu coloco o A ou B. Aqui, eu vou colocar a mesma coisa, só que, na verdade, quando eu tiver polos complexos e conjugados, eu vou manter a equação de segundo grau, nesse caso, e aí eu vou colocar em cima um AS mais B, e quando eu tiver polos iguais, né, duplos, triplos, etc., aí o que eu vou precisar fazer é ver quantos polos iguais eu tenho, e aí, na verdade, eu vou decompor num S mais o polo ao quadrado, S mais o polo ao cubo, S mais o polo na primeira potência, e vou colocar essas constantes por cima. Basicamente, é isso que a gente vai precisar fazer. Essa é a regra bem geral, e ela funciona para a maioria dos casos que a gente vai ter interesse. Bom, então,
como é que a gente vai fazer, né, para, de fato, fazer a transformada? Por que eu vou fazer essa decomposição parcial aí, em frações parciais? Porque, na verdade, se eu tiver polos reais e distintos, eu vou poder utilizar a propriedade do exponencial. Então, a gente viu isso nas aulas anteriores aí de transformada de Laplace, que a transformada de uma exponencial é 1 sobre S mais A, onde A é esse elemento aqui que está em cima da exponencial. A gente sabe também pela propriedade que o A ou o B, eles podem sair para fora da transformada. E aí, o que vai acontecer é que, bom, tanto faz o que está aqui em cima, né? Se ele for uma constante, ele pode sair para fora e eu consigo resolver, porque vai ficar 1 sobre S mais A e uma exponencial. Na verdade, aqui é B, né? Essa partezinha aqui é um B. Vou até anotar aqui que eu tenho que acertar isso. Está errado. Vamos lá. BE na menos BT. Ok. Bom, beleza. Podia ser um A aqui embaixo, se fosse o A aqui seria A, como aqui é B, aqui também deve ser B. Bom, se eu tiver polos complexos e conjugados, o que eu vou fazer? Bom, lá no formulário tem alguns, vou até puxar o formulário aqui para a gente já poder olhar. O formulário está lá, ele está na página 26, pessoal. E aí, a propriedade que a gente vai usar, se eu tiver os polos complexos, é essas aqui, do seno e do cosseno. Certo, pessoal? A gente vai usar essas propriedades aqui. Então, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. O que vai acontecer, né, nesse caso que eu tiver AS mais B em cima sobre AS ao quadrado mais BS mais C? Eu vou dividir essa fração em duas partes, uma que vai ter o AS em cima, outra que vai ter o B. Aí eu vou fazer um exercício que eu vou chamar matemático, para fazer a decomposição dessa parte aqui, nessas duas partezinhas. Então, ela vai acontecer tanto aqui quanto aqui. E aí, o que vai acontecer é que isso vai virar um cosseno e um seno, né? Se eu tiver um S em cima, isso vai virar um exponencial. E o A vai sair para fora. O mesmo vai acontecer com o BW aqui. Eu vou precisar colocar um W aqui em cima para poder casar com esse W ao quadrado que vai estar aqui embaixo. Bom, como é que a gente vai fazer essa decomposição? Eu vou ter um S ao quadrado mais BS. Para mim, transformar isso num quadrado, num polinômio quadrado aqui, o que eu vou precisar fazer é colocar mais um D aqui. Se eu colocar mais um D aqui, esse D vai ficar diminuindo do C, e aí isso vai virar o meu ômega ao quadrado. A gente vai ver um exemplo disso, vai ficar um pouco mais fácil da gente enxergar o que a gente está fazendo. Mas é bastante importante a gente converter essa função de segundo grau aqui, no domínio S, nessa forma aqui. A gente vai precisar fazer um algebrismo aí para transformar isso nessa forma. E aí, com isso, eu consigo resolver. Paulo, o teu som tá bugado. Tá acontecendo a mesma coisa que ontem. Bugou meu som de novo hoje? A gente não consegue te escutar. Tá, peraí, deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Alô? Agora me escuta? Continua bugado. Parece que tá num túnel agora. Alô? E agora? Agora foi. Que loucura. Bom, beleza. Então, para a gente recuperar essa parte aqui que deu um probleminha no áudio aí, o que a gente faz? A gente vai ter essa forma aqui, sempre que eu tiver um polo complexo e conjugado, eu vou ter um AS mais B em cima, e essa partezinha aqui embaixo, né, que é uma equação de segundo grau, vou dividir ela em duas frações, de maneira bastante óbvia, porque eu tenho uma operação de soma em cima, eu consigo dividir ela em duas partes. O que eu vou precisar fazer, o algebrismo que eu vou precisar fazer, é para converter essa parte de baixo aqui nesse formato aqui. Bom, qual é a saída? A saída é a gente olhar essas duas partes aqui e transformar isso num quadrado perfeito.
Como é que eu transformo num quadrado perfeito? Eu vou ter que ver qual é o D que eu preciso aqui para tornar isso num S mais alfa, vamos chamar assim. E aí, se eu somar um D aqui, eu vou precisar diminuir um D. Então, vai ficar o mais C menos um D, por exemplo. E aí eu consigo, então, decompor nessa parte. Depois eu pego o C menos o D e transformo, faço a raiz e obtenho o quadrado, que vai virar esse ômega aqui. E aí, a partir disso, eu consigo decompor nessas duas frações. E nessas duas frações, eu consigo, através do formulário, usar a função seno e cosseno, que é essas que estão aqui. E com as propriedades das transformadas, eu consigo jogar o A para fora. O S eu também posso, porventura, botar para fora aqui sobre a forma de uma exponencial. E eu consigo resolver. Então, vai virar um cosseno e um seno. Essa é o método que a gente vai utilizar para transformar, fazer a transformada inversa dessas funções aí que tem polos complexos conjugados. Que mais, pessoal? Aí o último, né, os polos múltiplos, eles são bem mais fáceis. O mais complexo mesmo é quando tem polo complexo e conjugado. A gente vai utilizar a propriedade também, aí está no formulário também, a gente pode olhar aqui. Então, quando eu tiver 1 sobre S ao cubo, 1 sobre S ao quadrado, 1 sobre S. E aí, na verdade, eu também tenho aqui S mais A ao quadrado, S mais A ao cubo, até a quarta parte. E aí, na verdade, o que eu vou ter esses T's aqui, T na 1, T na 2, T na 3, multiplicado por uma exponencial. E aí, bom, vezes o degrau sempre vai aparecer, porque, na verdade, a gente está falando de transformada de Laplace unidirecional, é isso? Que só considero T maior que zero, né? Só estou considerando T maior que zero. Bom, então é isso. Vamos para o primeiro exemplo, pessoal. E aí, no primeiro exemplo aqui, eu vou compartilhar aqui. Deixa eu compartilhar aqui uma janela. Ver se eu consigo. Já estamos enxergando aqui, né? Já estamos enxergando. Então, na verdade, o que a gente tem é um x de S, que é igual a S mais 3 sobre S mais 1, S mais 2. Certo? Ele já está aqui. Ele poderia... essa... Deixa eu ver como é que eu marco isso aqui. Essa parte daqui, pessoal, ela poderia estar, porventura, multiplicada, né? Ela poderia, em vez de estar assim, eu poderia ter colocado para vocês um S mais 3, que aí seria um S ao quadrado, mais 3S, mais 2. E aí, como é que a gente chegaria nessa parte aqui, em que eu conheço os polos, né? Aqui os polos já estão bastante explícitos, eu tenho um polo que é o 1 e o 2 aqui, mas eu resolveria o Bhaskara, né? Então, S ao quadrado mais 3S mais 2 igual a 0. Calculo aqui que vai dar B ao quadrado, que vai dar 9, mais ou menos 4AC, 4 vezes 2, isso aqui vai dar igual a 1. Então, o S vai ser igual a menos B, que é menos 3, mais ou menos 1, sobre 2A, que é 2. Isso aqui vai ficar igual a menos 2 e a menos 1. Então, na verdade, vai ser S mais 2, que multiplica S mais 1, que é de fato o que já estava ali, pessoal. Só para a gente destacar como é que a gente sai se a gente estivesse nesse caso aqui. Queria um apontador só. Como é que eu faço um apontador? Deixa eu achar aqui. Vou usar esse aqui bem fininho. Tá bem. Que é esse aqui. Certo, pessoal? Então, se eu tivesse nesse formato aqui, como é que eu sei se tem polos reais, polos imaginários? Vou tentar resolver o Bhaskara desse negócio. Certo? Bom, então, vamos seguir aqui. O que eu vou precisar fazer? Eu preciso fazer a decomposição em frações parciais. A gente já viu que esse S mais 3 sobre S mais 1, S mais 2, isso vai ser igual a A sobre S mais 1, mais B sobre S mais 2. É assim que eu vou decompor. Então, eu vou precisar resolver essa parte aqui, né? Então, eu vou transformar esse meu S mais 1, S mais 2,
Então, S mais 1, S mais 2 divididos por S mais 1 vai dar S mais 2, A vezes S mais 2, mais B vezes S mais 1. Isso aqui vai ser igual a S mais 3 sobre S mais 1, S mais 2. Então, meu 3 está meio feio. Então, no fim das contas, eu sei que AS mais 2A. Se tiverem alguma dúvida, pessoal, por favor, se tiver algum problema no áudio também, se tiverem alguma dúvida, por favor, vocês podem usar o chat aí e a gente vai tentando resolver. Então, aqui multipliquei, né? AS. Não consegue ver, isso é ruim. Bom, eu multipliquei essa parte aqui, agora eu vou multiplicar essa parte aqui. Então, vai ficar mais BS mais B. Isso aqui é igual a S mais 3. Então, eu sei que A mais BS mais 2A mais B é igual a S mais 3. Então, eu tenho que A mais B é igual a 1 e que 2A mais B é igual a 3. Certo? O que eu posso fazer? Bom, resolver esse sistema de equações tem uma porção de modos. O mais fácil que eu considero é fazer esse aqui menos esse segundo. Então, vai ficar 2A menos A mais B menos B é igual a 3 menos 1. Então, A é igual a 2. É isso? A é igual a 2. Isso, tá certo. E o B, então, aí eu retorno A mais B igual a 1. Eu sei que o A é 2, mais B igual a 1. Então, o B é igual a menos 1. E aí, com isto, com essa resolução, eu vou dar um zoom menos aqui. Com essa resolução, eu consegui descobrir aqui que o meu x de S, ele é igual a 2 sobre S mais 1. Pessoal? Parou de transmitir a tela do tablet. Eu caí aqui. Como é que eu caí se eu estou na mesma rede, né? Que loucura. Bom, deixa eu apresentar agora. Vamos lá, vamos apresentar aqui. Agora deve estar voltando, pessoal. Que dia? Voltou, pode dar ali. Vou dar. Então, o A gente sabe que é 2 e o B é menos 1. Então, vai ficar menos 1 sobre S mais 2. Certo. Então, no fim das contas, pessoal, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que eu vou querer a transformada inversa do x de S, que vai ser igual à transformada inversa desse 2 mais S mais 1. Eita, começou a ficar meio... Não foi uma boa ideia para mim. Vou acertar aqui. Vamos apagar isso aqui. Eu acho que tu tirar uma caneta, tem como selecionar uma parte e arrastá-la para o lado. Será? Eu acho que Sim. tem. Assim? Isso. Bah. Pô, como eu precisei disso quando eu usava o quadro negro, cara. Que tecnologia. Viva a tecnologia. Menos 1 sobre S mais 2. Bom, então, como é que a gente vai resolver isso aqui? Esse 2 vai para fora, a gente já sabe pela propriedade que o 2 vai para fora. E no fim das contas, eu vou ter 1 sobre S mais 1. Menos 1, esse menos 1 vai para fora. O que surgiu aqui? Apareceu um cara aqui meio chato, me chateando aqui a ideia. Ó. Vou até apagar ele.
E aí, vai ser L na menos 1 de 1 sobre S mais 2. Bom, a gente vai lá, agora a gente pode olhar no formulário, isso aqui na verdade são exponenciais, então isso aqui vai ser igual a 2 a exponencial de menos t menos a exponencial de menos 2t. Isso aqui, pessoal, só é válido para t maior que zero. Então, no fim das contas, o que a gente tem é exatamente isso. Então, vamos voltar aqui. Oh, pessoal, alguma dúvida? Por favor, sinta-se à vontade aí para postar no chat, para levantar. Tentei fazer de maneira didática aqui, do modo que me foi possível aqui. Não tenho muita experiência nesse quadro negro aqui. Esse quadro negro ele é bem legal, tenho que aprender a usar ele mais. Mas, então, o que a gente fez? Basicamente, a gente pegou a equação principal aqui. Eu quero saber como é que eu faço para marcar coisas, assim. Tá faltando para mim um negócio, ó. Eu vou marcar virtualmente, ó. Ó. A gente pegou essa parte aqui, aí depois a gente decompôs em frações parciais. Tá aqui a decomposição em frações parciais. E, por fim, com a decomposição em frações parciais pronta, o que a gente fez foi, a gente foi fazer a transformada inversa. A gente tornou numa forma que eu conhecesse a transformada e cheguei na solução da transformada aqui, usando basicamente o formulário, né? Para converter daqui para cá, foi usando o formulário. Certo? Bom, então acho que nós podemos ir para o próximo exemplo. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar. Acho que agora consigo voltar. Estão vendo aqui, então, de volta os meus slides. Então, aqui está não chega a ser a resolução, como a gente fez aqui, né? Mas tem o resultado aqui que a gente espera para essa transformada de Laplace aí, essa transformada inversa. Eu poderia multiplicar tudo isso por um degrau, né? Ia ter o mesmo efeito. Mas, bom, por hora a gente pode botar só, isso só é válido para t maior que zero. Pela característica... Opa! Que interessante. Peraí. Agora eu fiquei curioso. Transformada inversa de Laplace. Transformada inversa... Pô, eu tô com Laplace. Vamos lá. Então, foi aqui, pessoal. Vamos dar uma olhada nessa aqui, então. Vamos fazer essa outra aqui. Então, eu vou dar o resumo aqui, a gente vai fazer ela. Deixa eu dar um resumo para tomar a apresentação aqui. Pronto, já estamos com o whiteboard, né, pessoal? Então, o próximo exemplo, o próximo exercício que a gente vai fazer, então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa... Vai fazer essa transformada aqui. X de S igual a 2S ao quadrado mais 7S mais 7, divididos por S mais 1, S mais 2. Como eu falei para vocês, isso poderia estar nessa forma aqui, 2S mais 7S mais 7, aqui o quadrado, divididos por S ao quadrado mais 3S mais 2. Bom, o que a gente faz nessa situação aqui? O que a gente vai fazer a gente vai fazer uma divisão desses polinômios aqui. Vamos dividir eles para tornar eles mais fáceis. Sempre que eu tiver a parte de cima com um grau maior ou igual ao de baixo, o que a gente vai fazer é tentar fazer uma divisão de polinômios. Não sei se vocês lembram como é que faz uma divisão de polinômios, a gente vai fazer uma aqui, que eu acho que vai ajudar vocês. Então, aqui vai dar S ao quadrado, mais 3S, mais 2. Bom, vamos dividir os maiores graus, então a gente tem 2S ao quadrado dividido por S ao quadrado, isso aqui vai dar 2. Vamos fazer agora vendo qual é o resto dessa divisão. Então, 2 multiplicado por S ao quadrado vai ficar menos 2S ao quadrado. 2 multiplicado por 3S vai ficar menos 6S.
2 multiplicado por 2 dá 4, vai ficar menos 4. Então, aqui vai dar 0, aqui vai dar S, e aqui vai dar mais 3. Então, o que a gente tem desse negócio? Então, eu já consigo, usando a divisão, então, que essa parte aqui, pessoal, ela seja decomposta numa coisa que vai ser 2 mais S mais 3, que é o resto da divisão, dividido pelo meu S ao quadrado mais 3S mais 2. Certo, pessoal? Alguém não pegou aí? Alguém perdeu o que aconteceu neste momento? Então, tá aqui. Bom, qual é o legal dessa história? Que a gente viu que essa parte daqui, pessoal, a gente já sabe a resposta, ela é a mesma da outra parte. Isso aqui é igual a 2e na menos t, menos e na menos 2t. Isso aqui eu já sei, até a transformada inversa. E agora a transformada inversa dessa primeira parte. Bom, isso aqui é uma constante. Se a gente olhar no formulário, uma constante... o que a gente conhece de constante como transformada? A gente conhece a transformada do impulso. Então, na verdade, vamos dizer assim, a transformada inversa do meu x de S, ela vai ser igual à transformada inversa de 2 mais a transformada inversa de S mais 3 sobre S mais 1, S mais 2. Isso aqui vai ser igual ao quê? É igual a 2 vezes a transformada inversa de 1, mais, essa transformada a gente já sabe que é 2e na menos t, menos 2, menos e na menos 2t. Isso aqui para t maior que zero sempre. Então, no fim das contas, o que a gente vai ter aqui? Qual é essa transformada inversa? Olhando o formulário, a gente viu que isso é a transformada do degrau. Então, podemos chamar aqui o degrau de t. Pronto. A gente também pode chamar esse carinha aqui, né, de U0 de t, que dá na mesma. Depende do livro, depende do autor, a gente vai ter um nome diferente para isso. Certo? Mas é a nossa função delta. A função delta de Dirac lá, que é o impulso. Certo? Que a gente vai ter aqui um impulso. Se eu falei degrau, eu falei errado. É um impulso. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida aí? Isso aqui tá mais fácil. A única coisa, talvez, vocês vão ter que lembrar é como é que a gente faz a divisão de polinômios aqui, que também não é nada muito difícil, pessoal. Bastante tranquilo. Só tem que lembrar mesmo. Talvez vocês tenham, há muito tempo atrás, visto isso. Então, ninguém? Vamos seguir aqui. Vamos ir para o nosso próximo exemplo. Deixa eu retomar aqui. Então, tá aqui, pessoal. Como esses polinômios aí têm o mesmo grau, a gente vai efetuar, então, essa divisão. A gente chegou nessa equação aqui, eu mostrei como a gente chega nessa equação aqui. E aí a gente faz a transformada de cada uma das partes, né, tranquilamente. Essa aqui a gente já sabia a resposta do exemplo anterior. E essa aqui, o que a gente tem? A gente tem, na verdade, 2 multiplicando uma função delta de Dirac ou um impulso. Certo, pessoal? Então, vamos lá, vamos para o nosso próximo exemplo. Então, esse aqui nós vamos fazer juntos novamente. Vamos lá, então. Deixa eu retomar aqui. Se vocês tiverem alguma dificuldade com áudio, alguma coisa, pessoal, por favor, me avisem aí, que eu estou meio preocupado com esse meu áudio aí, que ele resolve dar uma bugada. Retomar a apresentação, vamos lá, retomando. Pronto, então agora a gente... Vamos lá. O que eu vou querer fazer a transformada inversa dessa função? X de S é igual a S mais 1 sobre S, que multiplica S ao quadrado. Pessoal, peraí. Vamos ver aqui. Opa, é isso aí. S ao quadrado.
S ao quadrado, deixa eu ver aqui, mais S mais 1. Certo? Bom, claramente, já está num formato amigável para a gente, já está num formato bastante amigável aqui, que a gente já sabe quais são os tipos de polos que a gente tem, né? Mas isso aqui poderia estar na forma assim, que vai dar S ao cubo mais S ao quadrado mais S. Então, como é que eu faria? Colocaria o S em evidência, né? Então, coloco o S em evidência e eu vou ter S ao quadrado mais S mais 1. Bom, beleza. Se a gente for tentar... A gente já sabe que esse cara aqui tem um polo igual a zero, né? Então, esse cara aqui tem um polo igual a zero. E esse aqui, qual é os polos? Será que isso aqui é polo real, polo imaginário, polo complexo? Bom, vamos dar uma olhada. Então, vamos calcular o igual a B ao quadrado, que vai dar 1, menos 4 vezes 1 vezes 1. Isso aqui vai dar igual a menos 3. Então, isso aqui tem polos complexos. Se tem polos complexos, o que a gente vai fazer? A gente não vai mexer nesse negócio. O que a gente vai transformar esse meu x de S? Esse meu x de S vai ficar um cara assim, A mais S, porque esse aqui tem um polo real, mas a gente já viu que é A... Bom, não vamos chamar de A, vamos chamar de BS mais C sobre S ao quadrado mais S mais 1. Esse aqui é o formato que eu vou fazer a decomposição em frações parciais, pessoal. Certo? Então, é por aí que a gente vai. O que eu preciso fazer? Eu vou precisar descobrir também quem é esse cara aqui. Vou precisar, então, realizar essa operação aqui. Vai ficar... Vou fazer, na verdade, igualar esses dois caras, né? S mais 1 sobre S ao quadrado mais S mais 1. Isso aqui vai ser igual a... Aí eu vou realizar essa operação. Vai ficar A, que multiplica S ao quadrado mais S mais 1. Isso aqui todo sobre S ao quadrado mais S mais 1. Então, na verdade, o que eu estou realizando é essa operação aqui. Certo, pessoal? Então, vou ter o S mais S ao quadrado mais 1 divididos por S, vai ficar S ao quadrado mais S mais 1, multiplica por A, tá aqui, mais PS mais C, que multiplica S. Então, isso aqui vai ficar igual a S ao quadrado, mais AS mais 1, mais BS ao quadrado, mais CS. Isso aqui é igual a S mais 1. Agora eu vou resolver esse sistema de equação aqui. Eu vou ter que A mais B, S ao quadrado, mais A mais CS, mais 1. Mais A, desculpa, que é A. É igual a S mais 1. Então, eu vou ter que A mais B é igual a 0, porque eu não tenho nenhum termo com S ao quadrado aqui desse outro lado, pessoal. Aqui não tem S, aqui é mais 0 S ao quadrado, né? Eu não tenho S ao quadrado. Então, vai ficar A mais B igual a 0. A mais C, que é o termo que tem S aqui, é 1, é igual a 1. E o A é igual a 1. Então, o A já está resolvido. Já sei que o A é igual a 1. Se o A é igual a 1, A mais C é igual a 1 também. Se o A é igual a 1, cortou, C é igual a 0. E o B é igual a menos 1, porque o A é igual a 1, vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu tenho que C igual a 0, B igual a 1. Pronto. Beleza, pessoal? Então, consegui fazer a decomposição. Agora que eu vou voltar, eu vou montar a minha equação aqui, né? Então, vamos transformar, vamos para esse lado de cá, que vai ficar sempre mais fácil. Então, meu x de S, ele vai virar igual a 1 sobre S, daqui veio para cá, mais menos S, porque o B é menos 1, o C é 0, sobre S ao quadrado mais S mais 1. Certo, pessoal? Bom,
Tá tudo mais ou menos ok. Agora o que eu vou ter que fazer é a transformada inversa desse cara. Aqui não é 5, aqui é F. Meu F está parecendo um 5 aqui, tá me confundindo a cabeça. Beleza. O que a gente vai fazer, pessoal? Agora a gente vai ter que fazer a transformada inversa desse cara. A transformada inversa desse cara aqui é bastante fácil, porque isso aqui a gente já viu que é o próprio degrau. Então, isso aqui é o próprio degrau, tá moleza. Agora, essa parte aqui é que é a mais chatinha. A gente vai fazer um exercício aí para poder, então, converter essa parte numa parte mais amigável. Bom, o que a gente vai usar de propriedade? Então, eu vou colocar aqui em cima. Eu poderia ter feito isso na mão. Então, eu já sei que x de t, vou até botar com outra cor para nos ajudar a nos guiarmos. Então, o x de t é igual a exponencial de menos at seno de ômega t isso aqui é equivalente, né, transformada no x de s de ômega sobre s mais a ao quadrado mais ômega ao quadrado. E eu sei também que x de t é igual a exponencial de menos at cosseno de ômega t. Isso aqui, o x de s, vai ser igual a s mais a ao quadrado mais ômega ao quadrado. Certo, pessoal? Então, vocês podem ver o que acontece aqui que vocês podem olhar. Que toda vez que o W está embaixo, ele vai estar em cima, ou o S mais A está embaixo, ele está em cima. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer um certo algebrismo aqui, pessoal. Então, vamos retomar isso aqui. Vamos se preocupar em fazer o algebrismo deste cara aqui. Desse cara aqui. Que eu vou chamar de, sei lá, x2 de S. Então, tem um x2 de S, que ele é igual a menos S sobre S mais 1. Tem um quadrado. O que eu vou fazer? Bom, para mim tornar... O que eu vou ter que... Eu vou ter que tornar esse S ao quadrado mais S um quadrado perfeito. Certo? Bom, tem vários modos de fazer isso. Essa parte aqui eu vou ter que tornar um quadrado perfeito. Como é que eu posso fazer isso? Tem várias ferramentas para fazer isso. Bom, o que a gente faz? Vamos pegar aqui, vamos assumir que o S mais vai ser igual a um ômega ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a quê? S ao quadrado mais 2S alfa mais alfa ao quadrado. Certo? Então, eu vou descobrir qual é a relação que existe. Então, o meu 2 ômega vai ser igual a S. Desculpa, vai ser igual a 1. Essa parte aqui, eu vou ter que converter no meu S sozinho ali. E aí, então, isso vai ser igual a 1. Então, o alfa vai ser igual a meio, pessoal. Então, eu vou precisar que apareça um meio aqui, certo? Para poder tornar esta parte aqui um quadrado perfeito. Então, o que eu vou fazer? O que vai aparecer, né? Na verdade, vai aparecer um alfa, mas aqui na minha equação vai ter que aparecer, não é um alfa, é um alfa ao quadrado. Quanto é que é alfa ao quadrado? É igual a 1/4. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou menos S sobre S ao quadrado mais S. Aí eu vou botar um mais 1/4. Botei mais 1/4. Eu vou ter que tirar esse 1/4. Menos 1/4 mais 1. Aí eu coloco isso aqui entre parênteses, pessoal. Então, isso aqui vai virar menos S sobre... isso aqui eu já sei a resposta, é S mais meio ao quadrado,
Isso aqui vai ser igual a mais 3/4. Certo, pessoal? Bom, tá começando a ficar parecido com esse cara aqui. Opa. Tá começando a ficar parecido com esse cara aqui. Esse cara aqui de cima, né? Este cara aqui, ó, tá começando a ficar parecido com este cara aqui. Só que o que vai acontecer? Esse cara tem um S em cima sozinho, vocês estão vendo, tem esse S sozinho em cima, né? Para mim, de fato, tornar ele numa coisa parecida, vai ter que aparecer lá em cima o meu alfa. O meu alfa qual é? O meu alfa a gente estimou que ele é meio. Então, eu vou ter que botar um mais meio ali em cima. Bom, então aqui eu vou ter que botar, por exemplo, vamos considerar que esse menos aqui eu vou jogar ele para fora desse negócio. Então, vamos dizer que eu vou botar um menos meio aqui e um mais meio. Certo? Então, eu botei um menos meio e botei um mais meio. Tá começando a ficar com uma cara já parecida com o que a gente precisa. Então, isso aqui vai ser igual a quê, pessoal? Isso aqui vai ser igual, bom, eu posso botar o menos em evidência, vai ficar S mais meio. É isso? Mais meio aqui. Sobre S mais meio. Dá um zoom aqui. Podemos dar um zoom. Ao quadrado mais 3/4. Não vou mexer nos 3/4. Isso aqui, pessoal, vai ser igual a quê? Vai ser igual a menos S mais meio sobre S mais meio ao quadrado mais 3/4 mais meio sobre S mais meio ao quadrado mais 3/4. Certo? Então, estão acompanhando aí, pessoal? Se não estão acompanhando, avisem aí e tal, a gente pode olhar alguma parte mais específica. Ok, tá ficando parecido com o que a gente de fato estava precisando, pessoal. O porém é que eu mexi bastante aqui nesta parte daqui, mas não mexi nessa daqui. Essa aqui vai ter que ficar um W ao quadrado. Bom, isso é fácil, pessoal. Deixa eu tornar isso um W ao quadrado. Bastante fácil. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o menos vai ficar aqui, vai ficar S mais meio, que já está no formato perfeito, então não vou mexer naquela parte de cima. Mas, aí esse 3/4, na verdade, eu posso imaginar que vai ser, eu posso pegar o 3/4, tirar a raiz e elevar ao quadrado. Quando eu tiro a raiz e elevo ao quadrado, está tudo resolvido. Vou fazer isso dos dois lados. Vamos lá. S mais meio ao quadrado, mais raiz de 3/4 ao quadrado. Bom, a gente pode ir dando uma simplificadinha aqui nesse negócio, mas a princípio é isso mesmo. Então, vai ser menos S mais... Esse aqui, essa parte da equação eu já sei a resposta. Vai ficar a raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Certo? Beleza. Essa parte aqui, ó, pessoal, essa primeira parte aqui, se a gente olhar lá em cima, a gente já sabe a resposta. É exponencial de menos meio cosseno de raiz de 3 sobre 2t. Já sei a resposta. A segunda parte, pessoal, é que eu ainda não tenho aqui embaixo eu já tenho o formato correto, já tenho o S mais alfa ao quadrado mais um ômega ao quadrado também, só que em cima eu tenho que ter o ômega. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer isso virar um ômega em cima. Então, na verdade, o que eu preciso é que aquele meio vire, na verdade, raiz de 3. Então, o que eu vou fazer? Aqui é sobre 2, pessoal. De 3 sobre 4. Ah, bobagem aqui.
Não era para ter mexido nisso aqui. 3 quartos. Beleza. Eu preciso que em cima a gente tenha o raiz de 3 sobre 2. Então, para ter raiz de 3 sobre 2, eu tenho que multiplicar por raiz de 3 sobre raiz de 3, multiplicar meio sobre S mais meio ao quadrado, mais raiz de 3 sobre 2, isso ao quadrado. Bom, beleza. Só que eu vou precisar com que aquela raiz ali, ela suma dali. Então, vai ficar S mais meio sobre S mais meio ao quadrado, mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Aí, o que eu vou fazer eu vou pegar essa parte, esse carinha aqui, ó, e vou jogá-lo para fora. Então, vai ficar 1 sobre raiz de 3 aqui. Aqui vai ficar raiz de 3 sobre 2. E aí eu tenho a minha equação, S mais meio ao quadrado, mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Agora, eu já sei resolver esse cara. Já sei resolver todo esse cara aqui. Vou realizar agora a minha transformada. Já fiz a minha decomposição, já está tudo no formato que eu preciso. Vou voltar, porque eu quero fazer a transformada inversa de 1 sobre S. Agora eu vou ter menos S mais meio sobre S mais meio ao quadrado, mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre raiz de 3 sobre 2 sobre S mais meio ao quadrado, mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. É isso que eu quero fazer a transformada. Bom, posso fazer a transformada das partes. Então, isso aqui vai ser igual a transformada de 1 sobre S, menos a transformada de S mais meio sobre S mais meio ao quadrado, mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Mais 1 sobre raiz de 3, é uma constante, pode ir para fora aqui. E aí eu vou ter o formato perfeito que eu preciso, que é o raiz de 3 sobre 2, sobre S mais meio ao quadrado, mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Beleza, então agora eu já sei fazer todas as partes. Eu vou puxar o meu formulário. Então, 1 sobre S, a gente já sabe que é um degrau. Então, de T. Menos essa parte aqui, essa parte aqui vai ser exponencial de menos A, onde A é essa parte daqui. Então, menos meio T. Isso multiplicado pelo cosseno de raiz de 3 sobre 2T, menos, não mais, 1 sobre raiz de 3, aí vai ser a exponencial de menos meio T, multiplica agora pelo seno de raiz de 3 sobre 2T. Isso tudo aqui para quando T maior que zero. Bom, o que vai acontecer com o degrau aqui quando T maior que zero? Ele vale 1. Então, o degrau vai virar 1. 1 menos a exponencial de menos meio T, que aí eu posso colocar em evidência. Cosseno de raiz de 3 sobre 2T. Aqui vai ter um menos, que eu coloquei em evidência, né? Esse menos estava aqui, vai ficar mais com menos, vai ficar menos. 1 sobre raiz de 3 seno de raiz de 3 sobre 2T. Isso é válido para quando T maior que zero.
Pronto, pessoal. Chegamos na solução aí desse exercício. Vocês podem ver que exigiu um esforço maior. A gente teve que fazer alguns algebrismos, algumas operações matemáticas para a gente conseguir acertar no formato em que a gente conhece a transformada. Mas, bom, de qualquer modo, foi isso, pessoal. É isso aqui. Tá aí a resposta. Vou recuperar a apresentação aqui, para a gente já ir para o encerramento. Bom, aqui está o formulário, né? Como eu comentei, ele está na página 26 aqui do PDF que está lá. Aqui depois ele tem uma parte que ele fala toda de polos inversos, tem, talvez no nível de detalhe semelhante ao que eu trouxe para vocês aí, com alguns exemplos, ele tem mais exemplos, vocês podem dar uma olhada. Bom, e aí depois vai entrar na parte finalzinha aqui, que é a parte de EDOs, que é a que eu vou gravar um videozinho para vocês para falar sobre ela. Bom, então aqui está o nosso exemplo, tem um pouco também aqui alguma resposta dela, e depois eu tenho uma atividadezinha para vocês tentarem fazer. Queria que vocês tentassem aí, puxassem o papel,